todos os detalhes sobre a morte de Jesus Cristo. Olá, meu querido irmão e minha amada irmã. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Momento de Oração. Hoje eu trago para você um pouco da história sobre o último dia de Jesus aqui na Terra e os eventos que antecederam a sua morte. Este acontecimento grandioso e muito forte que mudou completamente o curso da história da humanidade. Por mais que a morte de Jesus na cruz seja um fato extremamente conhecido por todos, muitos ainda não compreendem o verdadeiro motivo que o levou a fazer isso. Porque Jesus se entregou voluntariamente para morrer na cruz do Calvário, e porque ele, como Filho de Deus, se sujeitou a passar por tamanho sofrimento e humilhação sem reclamar. Prepare-se para entender ao longo desse vídeo todos os detalhes da morte do nosso Salvador. Qual é a real data da morte de Jesus Cristo? A morte de Jesus ocorreu aproximadamente 3 anos após o início de seu ministério público. Ele tinha cerca de 33 anos no momento de sua crucificação. Podemos ler a crucificação do Mestre nos 4 evangelhos do Novo Testamento, livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo morreu na sexta-feira durante a semana de Páscoa. Na época, a celebração da Páscoa era uma comemoração religiosa muito importante. Mas você sabe quais os fatos antecederam a crucificação de Jesus? O que aconteceu antes da crucificação de Jesus Cristo? A última ceia. Na quinta-feira antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a Santa Ceia, partindo o pão e servindo o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, para que hoje possamos celebrar a sua memória. Ele também lavou os pés de seus discípulos como um exemplo de humildade e de que todos nós devemos servir uns aos outros. Prisão no Getsêmani. Depois da ceia, Jesus retirou-se para o jardim do Getsêmani para orar, onde enfrentou uma angústia profunda. Lá, ele suou gotas de sangue, enquanto se entregava à vontade de Deus. Foi no jardim de Getsemane que Judas, influenciado pelo diabo, traiu o mestre com um beijo no rosto. Mediante um acordo com as autoridades religiosas, ele o entregou, por 30 moedas de prata. Vale ressaltar que depois que Jesus foi preso, Judas se arrependeu. O traidor devolveu o dinheiro aos líderes religiosos e tirou a própria vida. Jesus foi preso e levado para o julgamento. O julgamento injusto. O primeiro julgamento de Jesus foi no Sinédrio, o conselho religioso judaico. Ele foi acusado injustamente de blasfêmia. Posteriormente, ele foi levado perante Pilatos, o governador romano, que após muitas pressões e debates, cedeu à multidão e autorizou a sua crucificação. O caminho da crucificação. Carregando a cruz, Jesus enfrentou um caminho doloroso até o Gólgota. Nesse trajeto, ele tropeçou sob o peso da cruz, e Simão Cireneu foi chamado para ajudá-lo. Esse caminho simboliza a carga que Jesus carregou pelos pecados do mundo. Como foi a crucificação de Jesus Cristo? Na colina do Gólgota, que conforme o livro de Mateus significa lugar da caveira, Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Suas mãos e pés foram pregados na cruz. Puseram-lhe uma coroa de espinhos que estava escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Ele suportou uma terrível dor física e muita humilhação, e mesmo nesse momento extremamente doloroso, proferiu palavras de perdão e misericórdia, demonstrando verdadeira compaixão por nós. Jesus sofreu grande tortura física e psicológica. Os estudiosos dizem que a morte na cruz era um processo lento e que podia durar horas ou até dias. Ela acontecia devido à asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco. Quando uma pessoa era crucificada, ficava nua e era exposta diante de todos. Ela sofria com dores intensas, cãibras, dor de cabeça forte e uma sede insuportável. Além disso, o corpo sangrava muito devido aos ferimentos nas mãos, nos pés e em outras partes do corpo. Sob intensa tortura psicológica, Jesus enfrentou muitas humilhações dos soldados romanos e das pessoas que assistiam à crucificação. A crucificação era uma forma de os prisioneiros serem humilhados publicamente,
já que qualquer um podia assistir ao sofrimento. A coroa de espinhos que Jesus recebeu foi uma forma adicional de humilhação. Tudo isso nos mostra o grande sacrifício que Jesus fez por nós, suportando uma dor extrema, tanto física quanto emocional, para nos oferecer a salvação e o perdão de nossos pecados. Como foram os últimos momentos de Jesus Cristo? O sofrimento do Mestre durou várias horas, de acordo com o capítulo 15 do livro de Marcos. No entanto, ele não ficou sozinho, já que Jesus tinha muitos adoradores. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo, ficou com ele durante sua crucificação, além de outras mulheres como Maria Madalena. Porém, Jesus Cristo aceitou sua condenação e sua morte, como descrito em Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Durante o sofrimento de Jesus, houve escuridão sobre a terra. Em certo momento, ele disse: Deus meu, Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Jesus disse que estava com sede. Então lhe deram vinagre em uma esponja. Depois que Jesus tomou, disse suas últimas palavras: Está consumado. João 19:30. Aquelas palavras ressoam através dos séculos, significando a consumação de nosso resgate e a nossa reconciliação com Deus. Jesus deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Jesus entregou o seu Espírito e deu o seu último suspiro. De acordo com Mateus 27:51, nesse momento, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E a missão de Jesus se completa na sua morte, em um sinal de amor por nós, até o fim. Mesmo diante da dor extrema que passou, Jesus não se desvia dos desígnios do reino de Deus. Ele assume a sua cruz com liberdade e revela o seu amor incondicional por nós. Pelo seu sangue precioso é selada a nova aliança, e são desmascaradas as artimanhas do diabo, as suas mentiras e o poder opressor, que se opõem ao reino de Deus. A cruz, que significava destruição, torna-se reconstrução da condição humana. Sepultamento. José de Arimateia falou com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que entregasse. O corpo de Jesus foi cuidadosamente retirado da cruz e colocado em um sepulcro. E uma grande pedra foi colocada na entrada do seu túmulo. Ressurreição. Algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus na manhã do terceiro dia após sua crucificação e encontraram o túmulo vazio. Foi então que Maria Madalena foi surpreendida. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus após sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma parte fundamental da nossa fé cristã. Ela nos mostra que Jesus é o Filho de Deus e que a morte não o venceu. É uma mensagem de esperança e vida eterna para todos nós. Esse evento glorioso confirma a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, oferecendo esperança e vida eterna a todos que nele creem. A lição de todo o sofrimento de Jesus por nós foi mencionada em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Qual o significado da morte de Jesus Cristo? A morte de Jesus tem um significado muito profundo. Ela nos mostra o amor de Deus por nós e nos dá a esperança de perdão e salvação. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nos lembra que a morte de Jesus foi um ato de amor supremo de Deus, para nos oferecer o perdão e a vida eterna. É uma promessa de esperança e salvação para todos que colocam a sua fé em Cristo Jesus. O sofrimento de Jesus nos ensina sobre o poder do sacrifício. Jesus se sacrificou por nós, e seu sacrifício nos dá a oportunidade de uma vida nova. Seu sacrifício nos oferece perdão, a graça e a promessa da vida eterna. Ele se entregou por amor a nós, mostrando que não há amor maior do que dar a própria vida para salvar toda a humanidade.
Que a história da morte e ressurreição de Jesus possa nos mostrar que não somos merecedores de tamanho amor que Ele derramou sobre nós, mas que somos e seremos eternamente gratos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus venceu o mundo. A profecia se cumpriu. A obra foi consumada. A luta do Cordeiro já passou. Pelo sacrifício de Jesus, nós fomos libertos de todo o pecado. A partir daquele momento, qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, pode vir a Jesus e receber dele a garantia de estar liberta de todo o mal para todo o sempre. Quando Jesus declarou, "Está consumado", sua luta tinha chegado ao fim. E você? Sua luta também já terminou? Você também pode exclamar com júbilo, "Está consumado", e refugiar-se no Salvador. Jesus sofreu por você. Ele sangrou por você. Ele lutou por você. Nele você encontra a paz. Ele espera por você. Sua obra está consumada. A tarefa está cumprida. A luta já passou. Agora, o céu está aberto para cada um de nós. E se você deseja viver do melhor de Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E já comece aqui na terra a desfrutar de uma vida plena e abundante, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E continue aprendendo sobre a Palavra de Deus, inscrevendo-se no nosso canal. E ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.